ainda não se ultrapassaram todos os efeitos da pandemia e já existe outro problema grave a afetar os mercados, empresas e pessoas. Neste conteúdo eu vou falar sobre as consequências do conflito da Rússia e a Ucrânia, com foco na área tecnológica, considerando a geopolítica digital, empresas, ciberataques e a NATO. Olá, meu nome é Frederico Carvalho, consultor docente e autor na área de marketing, e sejam bem-vindos a este resumo Digital Sprint. Se ainda não tiveram a oportunidade, subscrevam a newsletter, onde podem receber um e-mail semanal com o resumo das principais novidades das áreas tecnológicas, marketing e negócios online. Sem spam, apenas uma vez por semana, 100% gratuito. Ora bem, o impacto do conflito da Rússia versus a Ucrânia vai ter repercussões em toda a cadeia económica, não só nas empresas, mas também nas pessoas. Porque os aumentos dos preços, como todos sabemos, vão ser inevitáveis a subir. E o primeiro tópico que eu gostaria de abordar é a desinformação e os ciberataques. Há anos que os esforços de desinformação, ataques a infraestruturas e operações que envolvem o roubo de dados e a pesquisa por materiais sigilosos estão no centro da ofensiva online voltada para desestabilizar o governo e as organizações públicas, neste caso em concreto, o foco da Ucrânia. Os ataques informáticos sucedem desde o início de 2022. Na verdade, talvez um bocadinho antes. Em Portugal, os casos mais conhecidos foram o Grupo Empresa, logo no dia 2 de janeiro. Depois tivemos a Vodafone. No passado, dia 23 de fevereiro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros foi alvo de ataques informáticos que paralisaram completamente as operações, deitaram abaixo vários sites e apagaram dados. Agora imaginem, alguém que está num palco de guerra, está à procura de informação, os portugueses, isto passou muitas vezes nas notícias, e está à procura de informação que não encontra porque os sites estão em baixo. Enfim, só o ataque à empresa, a dona da SIC e do Expresso, terá sido reclamado pelo Lapsus Group, que inusitadamente publicou uma pergunta no seu canal do Telegram, uma espécie de votação, e perguntaram assim: o que é que acham que devemos vazar primeiro? Os dados da empresa, os dados da Vodafone ou os dados da operadora T-Mobile? Enfim, na última semana, antes da escalada dos conflitos, a Ucrânia alertou para a guerra híbrida, com robôs a agir nas redes sociais, falsas denúncias de bomba em locais de grande circulação e golpes diretos contra serviços digitais. De acordo com uma professora chamada Maggie Smith, uma professora de políticas públicas na Academia Militar do West Point, nos Estados Unidos, a desinformação também é voltada ao próprio povo russo, como uma forma de gerar apoio a um conflito que começou de forma direta. Inclui narrativas falsas que falam de uma Ucrânia com um território cuja população pretende a reunificação com a Rússia e reproduz o Kremlin de que a invasão agora real é uma operação de pacificação e liberdade. Então, como é que isto mexe com a NATO e com a nova ciberguerra tecnológica? O principal objetivo da ciberguerra, eu acho que todos temos consciência, é prejudicar a infraestrutura estatal, serviços essenciais para a população e até sistemas de atendimento hospitalar, redes de energia, internet e o setor bancário, como uma forma de tornar mais poderoso o posterior conflito bélico. As consequências são múltiplas, como os meios de comunicação têm vindo a noticiar em todo o mundo, em todo o lado. A escalada da guerra tem assustado os mercados energéticos e as consequentes sanções vão perturbar o abastecimento global de combustíveis fósseis. Grande parte das sanções económicas contra a Rússia tem como alvo instituições financeiras ou indivíduos específicos. Contudo, o impacto na moeda russa deverá trazer consequências aos negócios de muitas empresas, de muitas agências. No primeiro dia de invasão oficial, que foi o dia 24 de fevereiro, a bolsa russa caiu 45% e o rublo russo, que é a moeda deles, teve uma queda de 7%. Ora, porquê que isto é importante? E um bocadinho mais abrangente agora considerando a parte tecnológica. Se considerarmos que a forma como as empresas de tecnologia respondem aos esforços de desinformação da Rússia em tempo real, sabemos que isto pode moldar o papel que desempenham em futuros conflitos geopolíticos. O chefe de política de segurança da Meta, que é o Nathaniel Gleicher, anunciou um centro de operações especiais para responder a ameaças em tempo real e uma nova ferramenta para permitir que as pessoas na Ucrânia bloqueiem os seus perfis. O Twitter apresentou ferramentas de segurança e incentivou os utilizadores a configurar a autenticação de 2 fatores.
E o Twitter da Ucrânia sugeriu, no fundo, ao Twitter expulsar a conta oficial da Rússia da plataforma por estar a espalhar desinformação. Enfim, o quadro geral já aconteceu também noutras guerras, mas o quadro geral, e neste caso especificando no caso da Rússia, que é especialista em manipulação nos meios de comunicação e aprimorou as competências, não sei se vocês recordam, nas eleições americanas de 2016. É verdade. Simon Miles, que é um professor assistente na Escola de Políticas Públicas Stanford da Duke University, disse: veremos os russos a usar ferramentas para semear tanto o pânico e o caos na Ucrânia, tanto quanto possível. Portanto, talvez nem toda a gente saiba, mas ao implantar as suas próprias campanhas de desinformação, a Rússia também está entre os países mais agressivos ao pedir às empresas de tecnologia que removam o conteúdo impondo multas. Por exemplo, impuseram 100 milhões à Google e 27 milhões à Meta em 2021. Não foi assim há tanto tempo. Porquê? Porque não removeram o material que o governo solicitou banir. Depois acabaram de ter que fazê-lo. Mas isto pode dificultar o rigor das plataformas de tecnologia em parar as campanhas de informação. Achei interessante a opinião do Justin Shearman, que é membro da Cyber Statecraft Initiative do Atlantic Council, que no fundo referia que em setembro de 2021, tanto a Apple quanto a Meta removeram uma aplicação mobile criada pelo líder da oposição russa, Alexei Navalny. E isto foi feito porquê? Porque foi a pedido do governo. E isto foi feito depois de uma pressão, uma campanha muito agressiva. Então, quais são as manobras da Big Tech? Os conflitos passados em lugares como Myanmar, Índia, Filipinas mostraram que os gigantes da tecnologia são frequentemente manipulados por crises de desinformação patrocinadas pelo Estado devido às barreiras linguísticas e a falta de conhecimento cultural, porque custa algum dinheiro ir buscar essas pessoas. Mesmo que as plataformas, especialmente as redes sociais, implementem novas políticas, pode ser complexo na exigência de recursos suficientes em contextos em que não falam inglês e não são ocidentais. E aqui voltamos à guerra cibernética e às empresas privadas. É possível que na guerra perpetuada pela Rússia na Ucrânia apareçam mais vídeos encenados ou fabricados vindos da Rússia retratando eventos falsos, uma prática que a Rússia aumentou na semana passada. Eu acho que muitos de vocês se lembram que os russos publicaram alguns vídeos a mostrar que estavam a retirar exército das fronteiras, não é? Com grandes vagões, comboios, com tanques, enfim. Pois, sabemos que entretanto agora invadiram, não é? Segundo a CNBC, vários sites do governo ucraniano ficaram offline devido ao ataque informático. E aqui o setor da tecnologia, especificamente pensando agora na Ucrânia, está a ser afetado entre muitas empresas tecnológicas e startups. Um exemplo simples, a Ubisoft, uma empresa de tecnologia de jogos, tem um dos maiores departamentos na capital da Ucrânia e diz que está a monitorizar a situação. Fonte Fast Company. Bom, agências de meios como a OMD, a PHD, BBDO, WPP, Detso, Publicis, Havas e muitas outras, algumas que eu referi têm escritório em Moscovo e, segundo a fonte The Drum, vão ter dificuldade operacional devido às repercussões das sanções aplicadas. Outro exemplo simples, mas que pode alargar-se a outras marcas, é que o Schalke 04, clube de futebol que integra a segunda divisão alemã, anunciou que decidiu retirar o patrocínio da Gazprom dos seus equipamentos. Bom, aqui os Estados Unidos têm algumas das maiores empresas mundiais de semicondutores, que é outra coisa que vai afetar. Refiro-me a Intel, Qualcomm, Nvidia, estas empresas americanas que criam softwares que são rivais estrangeiros que eventualmente vão ter aqui um problema naquilo que é o acesso aos chips. Portanto, quando os Estados Unidos bloqueiam o acesso russo às principais ferramentas de design dos Estados Unidos e a chips de marca que podem prejudicar claramente a tecnologia russa, estamos a falar de dificuldade de acesso à tecnologia moderna que incorpora nos carros, nos smartphones, em mísseis, e isto depende muito do fornecimento de semicondutores. Portanto, eu acho que vai haver realmente aqui um abalo no mercado financeiro, já está a haver, eu comentei já aqui neste conteúdo, e isto vai ter consequências, já para não falar, claro, nas relações comerciais, que estas vão ser de longo prazo. Só para finalizar, os ataques informáticos pretendem prejudicar a infraestrutura estatal, como eu referi há pouco, serviços essenciais para a população, sistemas de atendimento hospitalar, redes de energia, internet, setor bancário, etc. Portanto, tudo isto vai reforçar, no princípio, como eu referi,
o ataque bélico. A Polónia confirmou que a 25 de fevereiro vários sites oficiais e sistemas de comunicação da Polónia, não é a Ucrânia, a Polónia, estão a ser alvo de ataques informáticos numa semana marcada pela invasão russa à Ucrânia. Não sei o que é que isto quer dizer, mas temos que estar de olho aberto. Também foram atacados, neste caso, no caso da Polónia, servidores de e-mail relacionados com o governo, gabinetes da administração pública, bem como portais de notícias, tendo várias páginas de empresas tendo sido também objeto de ataques semelhantes. Enfim, presumir que as plataformas de tecnologia são atores neutros quando fornecem plataformas e serviços é incorreto. Porque até mesmo a decisão de fornecer serviços a alguém, de um ativista a um terrorista, é uma tomada de posição.